Deus bem forte do nosso Senhor. Bem forte. Graças a Deus. Boa noite. Dá uma boa noite a quem está do seu lado, por favor. No nome do nosso Senhor Jesus. Tome assento no seu lugar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e também deixa aberto em Gálatas capítulo 1. Lá em Gálatas nós vamos ler 2 versículos em 2 momentos distintos. Isso és a palavra, um com Deus, fortíssimo, o mistério de tua glória, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Graças. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Coloque a mão sobre essa passagem, curva a sua cabeça, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu és o Rei, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Espírito Santo. Nós aqui nos colocamos em espírito e em verdade para mergulhar nas sagradas escrituras do livro de Romanos. E eu te peço que o Senhor venha tomar o controle de todo esse estudo
culto do início ao fim, e que haja conversões, libertações, salvação, que haja o crescimento genuíno, verdadeiro, espiritual desta igreja, pois em Ti nós colocamos a nossa vida e Te louvamos, porque sabemos que entre nós a Tua presença se faz, hoje, amanhã e sempre. Digam amém, e graças a Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao 7, e hoje nós vamos mergulhar nesses primeiros 7 versículos e entender como Deus trabalhou na vida de Paulo e como Deus há de trabalhar nas nossas vidas também. Diz assim, Romanos capítulo 1, a partir do verso 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos o chamado de Deus para o apóstolo Paulo. E antes de entrarmos nessa mensagem, eu queria que você entendesse que o livro de Romanos traz as maiores revelações da salvação pela graça, pela justificação, pela redenção, e também fala sobre a glorificação, e como que nós podemos, sendo pecadores, sair do domínio da lei, para vivermos sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Na realidade, não há um apóstolo ou um servo determinado que tem vamos dizer assim, essa reivindicação de que ele abriu aquela igreja. Quando você vai a Coríntios, Paulo abriu a igreja de Coríntios, Paulo abriu a igreja em Éfeso e tantas outras cidades, como a gente sabe. Já em Roma, não tem um que diga, fui eu que fui lá e abri o trabalho, como é sempre bem mostrado na Bíblia, quem Deus usou para começar o trabalho. Então, leva-se a crer que aqueles que receberam o Evangelho de Cristo em alguma parte do mundo, levou o Evangelho até Roma. Por exemplo, aqui nós estamos pregando vocês. Amanhã você pode levar o Evangelho de Deus a outra cidade, ou não pode? E talvez ninguém saiba quem começou o Evangelho naquele lugar, mas de alguma forma Deus usou alguém.
pense aqui, sim, em Roma havia homens e mulheres crentes em Cristo Jesus. Ele então decide escrever a carta para Roma, e certamente a carta mais poderosa em Cristo que ele veio a escrever. Amém, pessoal? Então é um panorama para que você entenda aonde nós estamos adentrando, porque todo o Evangelho de Deus, do Antigo e do Novo, e até o fim, ele se encontra nesses 16 capítulos de Romanos, e com explicação, com direção. Então nós não estamos lendo mais um livro, mais um estudo negativo, nós estamos entrando naquele que é a miniatura da Bíblia, na própria Bíblia, em 16 capítulos. Diz assim no versículo 1, para você começar a entender: não durma, não converse, não perca nenhum versículo, nenhuma palavra. Diz assim, versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de quem? Então aqui tem situações que nós devemos separar para entender. Primeiro, Paulo diz: servo de Jesus Cristo, quer dizer, se ele é servo de Jesus Cristo, ele está assumindo que Cristo o comprou. Cristo o comprou. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo, eu não sou servo de Roma, eu não sou servo de homens, eu não sou servo de mim mesmo, eu afirmo, eu sou servo de Jesus Cristo. Servo naquela época é a mesma coisa de dizer escravo, ou seja, é aquele que faz tudo o que o seu Senhor ordena, tudo aquilo que o seu Senhor o mandava fazer, ele fazia. E por que ele fazia? Porque um escravo, um servo foi comprado, e Jesus nos comprou com o seu sangue. Amém, pessoal? Então ele diz, em primeiro lugar, eu sou servo, ou seja, eu tenho um dono. Jesus é o meu dono, eu sou dele, servo dele, propriedade dele, e vivendo para agradar a ele. Porque é esse o ponto que você tem que entender sobre ser servo. Servo de alguém é para agradar esse alguém. Como diz em Gálatas, aqui nós começamos, Gálatas capítulo 1, para que você entenda o que ele quer dizer com servo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de... Então quem é servo de Cristo? É aquele que só tem uma preocupação, de agradar a Cristo. A preocupação não é se fulano vai se agradar, se o patrão vai se agradar, se o filho vai se agradar, se a mulher vai se agradar. Meu caro, se ele se agradando de mim, eu estiver agradando a Deus, ótimo. Agora, se eu agradando a Deus, desagrado a quem quer que seja, Paulo também diz, ótimo, porque eu estou cumprindo o meu chamado como servo. Servo é isso, é aquele que entendeu que foi comprado por um Senhor, deve-lhe obediência, servidão e a ninguém mais. E se preciso for desagradar todos por aquele Senhor, ele o fará. Compreende ou não? E é aqui que começa a dificuldade de muitas pessoas de verdadeiramente servir a Deus e se converterem. Porque as pessoas estão num caminho onde elas querem fazer o que elas gostam, o que elas imaginam ser bom para elas, e o mundo está cheio de atrativos. E Cristo diz: não tem como servir a dois, não tem como. Ou você há de agradar um e aborrecer o outro, ou há de aborrecer um e agradar o outro. Não tem como agradar os dois.
de Cristo, é aquele cuja intenção é levar o Evangelho até vocês, mas, acima de tudo, eu o farei agradando a Cristo. Não vou levar o Evangelho agradando a homens, não vou levar o Evangelho doce, que talvez fique mais saboroso para alguns. Não, eu vou levar o Evangelho que é do meu Senhor, porque eu só tenho a preocupação de agradar a Ele. Então, no versículo 1 de Romanos, no capítulo 1, ele começa: servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para o quê? Para apóstolo. Aqui nós vamos já quebrar, pessoal, alguns mitos que até hoje tem, e a gente vai ver muito. Não existe mais apóstolos. Ninguém poderia jamais se determinar ou dizer apóstolos nos dias atuais. Para ser um apóstolo, você precisa de 3 coisas. Primeiro, ser chamado por Jesus. Segundo, comissionado, ou seja, você tem que receber de Cristo o ide, vai. E terceiro, só é apóstolo quem viu Jesus. Alguém aí viu Jesus face a face? Então não há apóstolo sem essas 3 diretrizes. Apóstolo é aquele que viu Jesus, foi chamado por Jesus e foi comissionado, ou seja, foi mandado. Cristo o mandou. E isso aconteceu quando ele estava indo para Damasco. Quando ele estava indo para Damasco, Cristo apareceu para ele, Cristo falou com ele, Cristo o comissionou, dizendo: você agora vai sofrer por amor a mim. Ora, Paulo, ele vai dizer em Coríntios que ele é um nascido fora do tempo. Por quê? Porque quando Cristo aparece para ele, Cristo já não estava mais entre os apóstolos, e ele é o último apóstolo ao qual Jesus o chama, se revela e o coloca em pé de igualdade dos outros 12. Tanto que quando você vai ler, você vai perceber que os discípulos que se tornam apóstolos de Jesus, eles no início eles não aceitam muito bem Paulo, porque para eles apóstolo era só eles. Ora, nós vimos Jesus, nós fomos chamados por Jesus. Não foi assim os discípulos? Cada um foi chamado? Então foi chamado eu, Pedro, João, mas Paulo estava aqui enquanto Cristo estava conosco, e nós fomos comissionados, nós fomos direcionados, mandados para a pregação. E Paulo tem que enfrentar essa barreira, até que alguns dos discípulos percebem que sim, Paulo teve uma experiência extraordinária com Deus. Sim, Paulo viu Deus, viu Cristo. Sim, Paulo foi chamado. Então, servo, ele diz, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, e ele finaliza, separado para o evangelho de quem? De Deus. Então ele é servo, ele é chamado para o apostolado, e depois ele é separado para o evangelho. Em outras palavras, ele é aquele que não teria ou não deveria ter nenhuma outra função a não ser levar o evangelho de Cristo, viver pelo evangelho de Cristo, entregar-se pelo evangelho de Cristo. E o que seria muito interessante para você aprender? O que Deus quer de você. Se coloque no lugar de Paulo. Imagine que aqui não é Paulo, é você. É Deus tratando com você como tratou com Paulo, porque você também é servo, você também foi chamado. Amém, pessoal? E aí, quando diz apostolado ou apóstolo, significa um dom,
um dom que Deus deu a Paulo, porém, a nós, Deus também tem nos dado outros dons, compreende ou não? Cada um tem um dom, cada um foi chamado para exercer um dom segundo aquilo que Deus direcionou. E aí, volta lá em Gálatas 1, no verso 15, porque quando ele diz separado para o Evangelho de Deus, a pergunta que fica é: quando que ele foi separado? Quando que você foi separado? Quando? A resposta está no versículo 15 de Gálatas. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua. Então, olha que coisa forte. Ele foi considerado servo de Cristo, chamado para o apostolado, e para ser servo e para ser um apóstolo, ele foi separado. E qual foi o momento em que Paulo foi separado? Desde o ventre. E Paulo, em Gálatas, ele diz: fui separado pela graça de Deus. Não fui separado por obras. Que obras tem uma criança no ventre? Nenhuma. Aí você diz: pastor, mas como assim? O senhor está dizendo que Deus escolhe os seus desde o ventre? Eu não estou dizendo nada, eu estou lendo apenas o que está escrito na palavra dele. Ele está dizendo: quando que eu fui separado por Deus? Desde o ventre da minha mãe. Aí você diz assim: pastor, mas Paulo perseguiu a igreja. Sim, e não perseguiu, não foi há alguns anos não. Paulo perseguiu por volta ali até dos 40 e poucos anos. Aí você diz: como é que alguém que foi separado por Deus no ventre, ainda assim perseguiu a igreja, matou os cristãos, até os seus meados ali dos seus 40 anos? É assim que funciona. É para você aprender que de fato nós temos uma certa escolha a fazer na vida, e nós vamos fazer muitas escolhas na vida, porém, a quem Deus chamou, a quem Deus do ventre separou, na hora que Ele entende que é a hora, Ele vai buscar aqueles. E observe que Paulo estava indo a Damasco para adorar a Deus. Amém, pessoal? Amém? Ele estava indo a Damasco para o estudo bíblico. Não, ele estava indo a Damasco para matar os cristãos. Então não há em Paulo um desejo de dizer: eu quero conhecer a Deus, eu decido viver para Deus, eu decido andar com Deus, eu sou de Deus e Deus é o meu Senhor e a partir de agora eu sou dele. Não houve isso em Paulo. Isso mostra a soberana vocação de Deus na sua escolha. E quantos Deus não está escolhendo e chamando e buscando, enquanto está indo para um prostíbulo, Deus vai lá e resgata. Quando está indo lá para uma boca de fumo, Deus vai lá e resgata. Deus, pessoal, tem a forma peculiar dele trabalhar. Não me pergunte como que Deus escolhe os seus, porque eu não sei. O que eu sei é que Deus escolhe. Ainda que você viva por alguns anos, como muitos de vocês viveram, fazendo coisas à torta e à direita, mas aqueles ao qual o Senhor separou desde o ventre. Você não foi separado no dia que você entrou por aquela porta, ouviu uma palavra, dobrou o joelho, chorou e falou: agora eu quero Jesus. Não! Aquele dia foi apenas a confirmação do que Deus um dia fez na sua vida desde o ventre. Aí você diz: pastor, mas será que isso não serve só para Paulo? Não. Rebeca estava grávida de 2 filhos, e os 2 brincavam no ventre.
E Deus amou um, e a Bíblia diz que Deus o odiou ao outro. Algumas Bíblias amenizam e diz: Deus não escolheu o outro. Mas eu pergunto, no ventre da mãe, quem fez a melhor obra? Jacó ou Esaú? Quem fez a melhor obra? Nenhum dos dois, são crianças no ventre. Mas a Bíblia diz: Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Ah, mas Jacó foi atrapalhado. E quem não foi atrapalhado na vida é? Boa noite. Só tem santo aqui, né, pessoal? Deus chamou ele, escolheu no ventre. E Deus disse: essa briga na sua barriga é porque tem duas nações. O normal é a mais nova servir a mais velha, mas no teu caso é diferente. A mais velha vai servir a mais nova. Mas como? Eu escolhi a mais nova. Deus escolheu. Olha aqui para minha cara, pessoal. Olha nos meus olhos. Pastor, eu não gosto do senhor. Eu não posso fazer nada. Deus me escolheu. Deus escolheu a mim, escolheu a ti. Vocês estão entendendo ou não? Não é que eu sou melhor, que você é melhor, e que aquele que amanhã vai se converter é melhor. Não, é porque Deus o escolheu. Então Paulo diz: eu sou servo, eu sou apóstolo, porque eu fui comissionado, eu vi a Cristo, e eu fui separado para o Evangelho. Paulo, quando você foi separado, Paulo? Paulo, você estava com a gente quando Jesus foi chamar os discípulos um por um. Quando você foi separado, Paulo? Paulo em Gálatas diz: desde o ventre. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, eu fui chamado por Deus. Você acredita nisso, pessoal? Sim ou não? Então, quase o que eu vou te falar. Quando Maria se encontrou com Isabel e as duas estavam grávidas, a Bíblia diz que a barriga de Isabel começou a mexer como nunca. Por quê? Porque João Batista é como se soubesse que na outra barriga quem é que estava? É forte isso ou não? No ventre. E a Bíblia diz que João o Batista era cheio do Espírito desde a mocidade. Amém? Não. Era cheio do Espírito desde o ventre. Comece a entender o que é o Evangelho. Comece a entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. O que um sanguinário como Paulo merece? Honestamente, o que um perseguidor da igreja merece? Graça? Misericórdia? Não, mas isso é a graça. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para recebê-la, mas Deus olhou e disse: receba. E nós de bom grado a recebemos, e de fato por ela somos transformados. Fui claro? Versículo 2: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas. Ora, como assim? Aí você tem que voltar à parte final do versículo 1. Parte final do versículo 1, Paulo diz: separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas. Ou seja, o Evangelho ao qual Paulo vai pregar, ele avisa, é o Evangelho que já foi prometido faz o quê? Muito tempo. Jeremias falou sobre esse Evangelho, Isaías falou sobre esse Evangelho, os homens do passado falaram desse Evangelho, e agora esse Evangelho é real, esse Evangelho é palpável, esse Evangelho chegou, está diante de vós. Isso mostra que, primeiro, as promessas de Deus nunca falham. O que Deus prometeu no Antigo Testamento, vai vir o Messias, e vai vir o Salvador, e chegou a hora, a promessa se cumpriu. Por isso Paulo diz:
Sagradas Escrituras. O que você tem aí nas suas mãos, meu irmão, minha irmã, não é apenas uma Bíblia ou apenas um livro, é Sagradas Escrituras. Tudo que está aqui é o que, pessoal? Sagrado. Tudo que lemos aqui é sagrado. Então Paulo diz: olha, o evangelho que há muitos anos foi anunciado, agora ele chegou, segundo o que foi prometido pelos seus profetas nas santas, sagradas Escrituras. Versículo 3: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo o que, pessoal? A carne. Então, aqui Paulo, ele testemunha que o evangelho que está sendo pregado a Roma, aos romanos, é realmente o evangelho daquele Senhor Jesus Cristo que veio em carne. Ele realmente veio em carne na descendência de Davi para nos salvar. E por que isso é notório? E tem que se dar notoriedade. Por quê? Porque muitos naquela época não acreditavam que o Messias poderia morrer. O Messias não morre. Então jamais poderia ser o Messias que veio de carne e osso aqui como a gente. E Paulo diz: sim, veio, e veio da descendência de Davi. Até hoje tem gente que não acredita que Jesus veio ao mundo. Tem gente que acredita que o homem pisou na lua, mas não acredita que Jesus veio a esse mundo. Então você vai ver muitas das vezes em Romanos, em Coríntios, Paulo toda hora tentando dizer e testificar: sim, aquele que como nós padeceu, como nós sofreu e morreu. Sim, ele morreu como homem aqui na cruz. Compreende ou não? Para que ninguém dissesse assim: não, Paulo, Jesus não morreu, isso não existiu. Sim, existiu, claro que existiu. E se tem uma coisa que a Bíblia ensina, que nós devemos ser bem, vamos dizer assim, radical, nesse ponto. Tanto que a Bíblia diz: se alguém diz que Cristo não veio em carne, seja anátema, ou seja, é como se dissesse: seja amaldiçoado tal palavra, que não reconhece que o Senhor aqui esteve como homem entre nós. Então não é um versículo simples, é um versículo que ele testemunha. Versículo 3: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo, não é segundo o Espírito, não, é segundo a carne, veio aqui como homem natural que sou, e que você é também. Versículo 4: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito do que? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso. Então ele primeiro afirma que ele veio em carne, segundo ele afirma que sim, ele foi santificado pela ressurreição dos mortos. E quando ele afirma isso, é até pesado falar, porque ninguém poderia jamais, na cabeça do judeu, aceitar que alguém morreu e agora reina. Compreende ou não? Ou seja, como assim? Morreu? Não pode alguém que morreu reinar sobre nós. Porque na cabeça dele o reino do povo era sempre o reino físico, era olhar para o faraó, para o imperador e dizer: está lá, ele reina, esse reina. E Paulo diz: não, ele é o rei dos reis, é o nosso Senhor que morreu. E aí você talvez não entenda, mas certamente muitos que ouviram essa palavra ficou chocado, ao ponto de muitos renunciarem à fé, porque a palavra de Deus faz isso. A palavra
de Deus, pessoal, ou ela te molda, te transforma, te converte, ou ela te abate, no sentido que você não vai aceitá-la, e você vai tropeçar nela. Você vai tropeçar na palavra que te diz, porque você não a aceita. E muitos não aceitariam. Como assim? Agora o evangelho é de alguém que morreu, que ressuscitou. E Paulo diz: sim, ele ressuscitou, e por isso ele é santo, por isso ele diz, declarado filho de Deus, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso. Ora, se você não crê nisso, como é que você crê que Ele vai te ressuscitar para o dia da glória? Hein, pessoal? Ora, se Ele não se auto-ressuscitou, se Ele não ressuscitou, como é que Ele pode ressuscitar alguém? Então, Paulo começa, sabe, deixando assim, tudo muito às claras, para que as pessoas entendam sobre o que Paulo está falando, e sobre quem ele está falando. Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, ou seja, pela morte de Cristo, presta atenção, pela ressurreição de Cristo, pela filiação em Deus, ou seja, santificado em Deus, por Ele ter morrido, nós agora, ele diz no versículo 5, recebemos a graça e o apostolado. Novamente, a graça é o que, pessoal? Boa noite. Até meu filho já gravou. Falei: Arthur, o que significa graça? Ele falou: ó, pai, quando a pessoa não merece nada, favor imerecido. Paulo diz: através da morte e ressurreição de Cristo, Filho de Deus, nós, eu, vocês romanos, vocês receberam a graça, receberam a salvação, de maneira que nós não merecíamos. Paulo foi alcançado pela graça, justamente quando ele fazia a boa obra. Amém, pessoal? Quando ele fazia a má obra. E alguém diria: mas como que resgata alguém que está fazendo tudo errado? Deus tem o seu jeito de escolher e de chamar. E Deus o chamou sobre a graça e o apostolado, ou seja, o apostolado é um dom. Nem todos foram chamados para apóstolos. Inclusive, logo após a morte de Cristo e, vamos dizer, o suicídio, que levou Judas à morte, houve uma discussão em que quem deveria tomar o lugar dele como apóstolo, e eles tiveram que fazer uma reunião para discutir quem seria que tomaria o lugar. Por quê? Porque alguns queriam estar à frente do trabalho, o outro também queria estar à frente do trabalho, e o outro mais à frente ainda do trabalho. Aí eles disseram: não, assim não dá, precisamos de pessoas que sirvam à frente do trabalho, sim, mas precisamos de pessoas que sirvam aonde? À mesa. Precisamos de pessoas que sirvam à mesa, que sirvam na casa do Senhor. Ou seja, todos têm um chamado, se não para apóstolo, para pastorear, para evangelizar, para ensinar, para pregar. Você já perguntou para Deus qual é o seu chamado?
chamado? Você já perguntou para Deus qual é o seu dom? Dom esse que você recebera de graça, pela graça, mas cabe a você desenvolver. Paulo não recebeu a graça e o apostolado e ficou debaixo das asas dos outros 12 apóstolos, não. A Bíblia diz que Paulo foi, sim, ensinado por alguns anos. Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não foi chamado e começou a pregar, não. A Bíblia diz que Paulo ficou aprendendo 13 anos ainda. 13 anos andando para cima e para baixo, aprendendo, ouvindo a voz de Deus, através dos outros apóstolos. Até que ele então começou o trabalho dele, a missão dele. Mas Paulo é que desenvolveu. Quem vai desenvolver o dom que Deus te deu é você, é a senhora, é o Senhor. Mas o que não pode é você ser chamado por Ele, ter essa graça dada por Ele, ter um dom que Ele te deu, e você simplesmente pegar o seu dom, esconder dentro da sua casa e deixar ele lá trancado. Aí no domingo você vem para a igreja, adora a Deus, ouve a palavra, e aí volta para sua casa e deixa esse dom trancado, escondido. Ah, é que eu tenho vergonha, é que eu tenho assim uma dificuldade. Meu caro, Paulo tinha todas as dificuldades, mas Paulo rompeu essas dificuldades para cumprir o seu chamado. Então ele diz no verso 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para o que, pessoal? Aqui está o grande segredo de mudança. Quando nós falamos, você foi salvo pela graça, chamado pela graça, recebeu o dom pela graça, ou seja, você não mereceu, mas recebeu. Muitos chegam a dizer o quê? Ah, então, salvo uma vez pela graça, salvo para sempre. E muitos nesse entendimento, o que fazem? Vive a vida de qualquer. Ah, eu sou salvo, pela graça eu sou salvo, não é obras que eu vou fazer que vai me salvar, não é obras que eu vou fazer que vai me realizar, então a graça me salva de Deus, e pronto, e acabou. Negativo. Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para o que, pessoal? Para bagunça, para viver de qualquer jeito, para fazer o que a gente der na telha. Não. A graça nos foi dada para obediência pela. Então qualquer pessoa que não viva sobre a obediência de Deus e venha com essa conversa de dizer, não, pela graça nós somos salvos, mas nessa desobediência, a graça nunca te alcançou. A graça não pode, pessoal, alcançar alguém e deixar esse alguém do mesmo jeito. A graça jamais vai alcançar um homem e uma mulher e ela vai continuar no mesmo estado. Paulo estava perseguindo os cristãos, a graça o alcançou, ele mudou de rota e começou a ajudar os cristãos, ele começou a ser perseguido pelo Evangelho. Ou seja, a mudança é radical, a mudança é tão radical, presta atenção, que Ananias, que foi quem impôs a mão sobre ele para orar, quando o Senhor disse, Ananias, vai a uma rua direita, entra lá na casa, porque tem um homem chamado Paulo orando a mim, e eu escolhi. O que o profeta Ananias fez? Fique de pé, por favor. O que o profeta Ananias fez? Deixa comigo, Senhor, que eu vou lá consagrar esse homem. Deixa que eu no joelho, é comigo mesmo, o Senhor dá a ordem, eu faço. Ananias olhou e falou assim, eu ouvi bem, Senhor? O Senhor falou, Paulo? Paulo? Não, Senhor. O profeta contendeu com Deus, falou, não, ele é perseguidor do Senhor. Não, ele não. Tem noção disso?
não deve estar vendo o que ele está aprontando aqui na terra, não. O senhor não deve saber que ele está matando aqui os cristãos, não. O que Deus falou para Ananias? O que te importa? Se esse é um vaso escolhido, vai lá, só obedece. Lembra o que é ser servo? Paulo diz: servo de Cristo. Servo é não questionar, servo é não colocar sua vontade, servo é apenas obedecer seu Senhor. Já Ananias falou: não, Deus, esse aí é o que estava matando todo mundo. E Deus falou: eu sei, eu estou sabendo. Se tu que é homem sabe que ele mata, veja lá eu. Mas é ele mesmo. Eu quero ele. Eu vou derramar minha graça sobre ele. E ele vai sofrer pelo meu nome. Aprenda uma coisa: chamado, servidão, apostolado não é sobre ganhar, é sobre ter disposição para perder, por amor de Cristo. Deus não chamou Paulo para ser o bambambam. Não. Deus chamou Paulo para padecer, para sofrer mais do que ele fez os outros sofrer. Paulo, você perseguiu a igreja, agora você é a igreja. Você bateu nos cristãos, agora você vai apanhar por ser cristão. Você matou cristãos, agora você vai fugir para não morrer por muitas das vezes, até que vai morrer pelo Evangelho. Então, no caminho para Damasco, a graça desce sobre Paulo. Paulo é transformado. De que maneira, pastor? Primeiro, Deus deixa ele cego para o mundo, mas abre os olhos dele para dentro. Você nunca ficou cego, né, pessoal? Mas você já ficou no escuro, sim ou não? No escuro você sai correndo, batendo, aprontando. Você tenta ficar ali, né? Paulo ficou 3 dias assim, pensativo, olhando para tudo que ele fez. Deus fechou os olhos físicos e abriu os olhos. Isso é graça. É você ser transformado de dentro. Não tem como continuar o mesmo. Qualquer pessoa que diz assim: eu estou salvo e pronto, e acabou, e eu faço o que eu quiser da minha vida, pode ter certeza, nunca foi salvo. Porque todo aquele que foi salvo, a própria graça produz nele obediência da fé. Não é a sua obediência que traz a graça de Deus. Não, é a graça de Deus que lhe faz ser obediente. Você viu como é que muda a coisa? Sim ou não? Não é você dizer assim: não, pela minha fé agora eu vou andar direito. Não. É porque a graça de Deus tomou conta do seu ser que você vai andar direito. Eu vou andar direito para receber a graça. Também não. É a graça que vai te alcançar e vai te fazer andar direito. Está sobre a graça de Deus. Todo aquele que chegou na igreja e disse: não, mas eu vou mudar, e fez essa mudança pela carne, ou seja, somente pela sua vontade física, ou porque o pastor sentou com ele e disse: para com isso, para com aquilo, muda isso. O pastor falou, vou fazer. Não foi porque Deus falou com ele, não foi porque Deus moldou ele, foi porque o pastor falou. Pode ter certeza, daqui a pouco o mundo vai falar mais alto, ele vai trocar a voz que o pastor deu a ele pela voz que está onde? Agora, quando alguém é alcançado pela graça, pode um pastor tentar desviar ele, ele não se desvia. Vocês estão entendendo ou não? Então, vou repetir para você gravar isso, versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado
apostolado, ou seja, eu recebi de graça essa salvação e esse dom, que é o apostolado, vírgula, eu recebi para o que, pessoal? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ou seja, eu recebi de Deus uma graça e um apostolado para viver uma obediência tão grande que aonde quer que eu vá as pessoas vejam. Ele está dizendo para vocês romanos perceberem, para que todos vocês vejam o que é o agir de Deus, para que vocês todos percebam o que é transformação, é viver pela obediência, é viver pela fé. E aí dá no mesmo, porque se você tem fé para obedecer, e se você obedece pela fé, é porque a graça te alcançou. Então você não questiona. Como eu falei, o Espírito Santo nos revelou domingo, o justo ele não se justifica, porque ele já tem alguém para justificar ele, então ele apenas obedece. Se o Senhor disser sobe, ele sobe, vai, ele vai, pula, ele pula, não faz, ele não faz, faz, ele diz, eu vou fazer, porque ele é um servo de Cristo, foi chamado para a obediência. Nisto você conhece quem de fato teve essa experiência com Deus. Ah, mas fulano tem 40 anos de igreja, fulano tem 50 anos. Eu te pergunto, ele obedece às Sagradas Escrituras? Ah, ele não obedece. O problema não está na palavra, a palavra é fiel. O problema está nele, que não teve essa experiência. Tome assento no lugar, e aqui eu finalizo com esses dois versículos, 6 e 7. Entre as quais sois também vós, chamado para seres de quem? Então, primeiro, Paulo dá testemunho dele. Ele diz: eu fui chamado pela graça e ainda recebi um apostolado para testemunhar entre vocês. Mas, isso é forte. Mas entre as quais sois também vós, repete, vós são chamados para serdes de Jesus Cristo. Então o chamado foi só para Paulo? O chamado foi só para os romanos? Para todos que creem. Então Paulo, ele abre o leque no sentido de dizer: eu fui chamado, fui agraciado por um dom, mas vós também foi chamado. Todos vocês têm um dom para ser executado, todos vocês. Ah, eu tenho uma idade nova, não importa, todos foram chamados. Todos ao qual Cristo chamou foi com um propósito. Uns para servir adiante, outros para servir mais ao lado, outros mais atrás, um em cima do altar, outro na mesa, outro onde ninguém está nem vendo, mas lá estará servindo. Não existe distinção, servo é servo em todo e qualquer lugar. Para Deus não tem essa de o servo que está em cima do altar é maior do que o servo que está sentado na cadeira. Não. O chamado é o mesmo, a graça dada é o mesmo, o dom ele é diferente, mas na mesma proporção. Compreende, pessoal? Porque tem gente que é de Deus para pregar, mas tem outros que é de Deus para ensinar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não é, querido. Ensinar é uma coisa e pregar é outra. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem gente que tem dom para ensinamento, consegue destrinchar qualquer coisa e fazer qualquer pessoa entender o que se fala. E tem outros que só pegam uma direção, que é o que o pastor pregou: pregação, ensinamento, louvor. Cada um tem um dom.
E eu queria que você abrisse a cabeça para entender. Dom, todo dom é para servir a Deus, mas nem todo dom está diretamente ligado ao ambiente da igreja. Um médico que salva a vida, ele fica dentro da igreja ou no hospital? Isso é o que? É um dom. Então abra a sua cabeça, porque você tem um dom, Deus te deu um dom, e você pode colocar isso a serviço de Deus, você pode colocar isso a serviço de Cristo, porque é para isso que você recebeu o dom. Mas tem pessoas que acham que é só dentro da igreja que ela vai ser usada por Deus. Não, meu amigo, você vai ser usado por Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho. Imagina você lá na sua família de incrédulo, e você tem o dom de ensinar a palavra. Aí pastor, eu tenho vergonha. Você está jogando o dom de Deus fora. Deus dá o dom, Deus não desenvolve o dom. Quem desenvolve somos nós. Ah, pastor, eu tenho uma facilidade para isso. Isso é um dom. Dom é aquilo que você consegue fazer com maestria, ainda que você não se esforce tanto. E alguns aproveitam para se esforçar mais, então o dom fica melhor ainda nele, na boca dela, na mão dela, na mão dele. Mas para que o dom de fato seja explanado, você tem que ser certo. Você tem que fazer igual o Paulo. Paulo começa a carta dizendo: eu sou o quê? Certo. Ele não começa dizendo: eu sou apóstolo, eu sou o 13º apóstolo, eu sou o apóstolo que planta as igrejas. Não, ele começa dizendo: eu sou certo. Eu sou aquele que o Senhor diz: vai, eu vou, vem, e eu lá estou. Finalizando, agora vamos juntar o 6 com o 7, para você ver como é forte. Entre as quais sois também vós chamados, grava isso, sois o quê? Chamados para serdes de quem? De Jesus Cristo. Da igreja A, B ou C? Não, vocês são chamados para ser de Jesus. Chamados, grava isso. Vós sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de quem? Ei, você não foi só chamado. Eu não fui apenas chamado. Nós fomos o quê? Não, chamados, mas o quê? Amados. Não foi só chamado para dizer: ó, faz a minha obra, faz o que eu quero, me segue. Não, a gente foi chamado e amado. Chamado e... Então não tem como alguém que foi chamado e amado por esse Deus fazer a obra de qualquer jeito, servir de qualquer maneira, servir com desdém, servir com, sabe, sem fogo no coração. Não tem como. Fomos chamados e amados. Agora, olha que coisa, para você entender como funciona esse amados. Porque quando ele está escrevendo para Roma. Mas ele está escrevendo para toda Roma? Não, ele está escrevendo para os romanos cristãos. Porque se a gente colocar o amor de Deus em perspectiva, nós temos que separá-lo em algumas partes. Por quê? Deus amou o mundo, amou o mundo. Então quer dizer que Ele amou todos, amou todos. Mas aqui é um amor que vai além desse todos. Além. Aqui no versículo 7 ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de quem? Então não é que Deus ama, é amados de Deus. Como é que eu poderia fazer você entender isso?
Porque quando diz amados de Deus em Roma, parece que é para todos. E alguém diria, e algum pastor debateria comigo e diria: não, é para todos, a carta é para todos em Roma. Não, não é. Imagina que eu decido escrever uma carta para minha esposa, e eu coloco lá: amada esposa Cristiane. Só que aí você que é da igreja recebe a carta no lugar dela. Quando você lê essa carta, você vai dizer: o pastor Roberto me ama? Mas eu amo vocês. Vocês sabiam disso, pessoal? Eu amo todos vocês. Mas se você lisse a minha carta com o nome da minha esposa, você diria: ele está dizendo que me ama? Você diria o quê? Que essa carta é para quem? Para a esposa. Por que eu vou falar sobre a esposa? Porque a esposa e o esposo têm uma aliança. Deus tem uma aliança com a sua igreja. Então não é só ser amado, é amado de Deus. O mundo tem o amor de Deus. O mundo tem o amor de Deus. Vocês têm o amor do pastor Roberto, mas a minha esposa tem o meu amor além disso. Vocês estão compreendendo ou não? Ou está difícil? Ou complicou a cabeça? Deus ama o mundo, mas Ele tem os seus. Ele ama todos, mas Ele tem os seus. Eu amo todos vocês, mas eu tenho a minha. Deus tem os seus amados. Vocês entenderam? É muito forte isso. A todos os amados de Deus. Por isso eu digo: se coloque como Paulo, como essa igreja de Roma, como se Deus estivesse falando com você, porque Ele está aos amados de Deus. E eu finalizo. Ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, vírgula, chamados santos. Ora, quem é chamado santos? Todos são chamados de santos? Santos vem de santificação, foi santificado, foi purificado, foi lavado no sangue do Cordeiro. Então aí já não deixa dúvida a quem Ele está chamando de amado. É os santos, é os que se santificaram, é os que passaram pelo sangue de Cristo, desceram as águas, se renderam, pela graça, passaram a viver em obediência. Se não está em obediência, não tem graça coisa nenhuma, é mentira. A graça que não te transforma não é graça, é uma desgraça. Compreende ou não? A graça que não te transforma não é graça, é uma desgraça que está te enganando. A graça de Deus transforma o homem, transforma a velha criatura em uma nova criatura. E aqui eu finalizo: chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você é pai de todo mundo? Quem aí tem filho? Você é pai de todos? Paulo finaliza: Pai nosso, Pai de Cristo, Pai daqueles que nasceram dele, graça e paz. Por que você vai ouvir sempre Paulo falar graça e paz? Porque nós estamos sob uma graça e sobre uma paz divina, cujo mundo aí fora não conhece e não tem. Graça e paz não é só uma saudação evangélica, eu diria, uma afirmação do que há no coração
de alguém que foi chamado por Deus. Sobre ela tem graça, sobre ele tem graça, e sobre ele ela há paz. Quer dizer que você não vai ter tribulação? Vai, mas a paz que está aqui dentro excede todo o entendimento. É por isso que o mundo não entende. Quando a gente está num turbilhão de guerra e ainda assim com um sorriso no rosto, em paz. Fique de pé. Semana que vem nós continuamos a partir do verso 8. Agora, o que eu tiro desses primeiros 7 versículos? Eu sou servo? Pense, reflita. A senhora, o Senhor, você é servo? Você realmente foi chamado? Foi separado? Pastor, como é que eu vou saber? O separado arde nele um fogo ardente para servir seu Deus, seu Senhor. Há nele um fogo ardente. Amém, pessoal? Que eu pude experimentar ao longo da minha jornada. Me tiraram do altar, voltei para o altar. Saí do altar, voltei para o altar. Por quê? Porque nada nesse mundo faz meus olhos brilhar. O fogo que arde não tem como deixar a pessoa na igreja jogada, parada, não faz nada para Deus, não serve, não honra, sabe? Não tem. Lembra o que Pedro falou com outro discípulo no caminho de Emaús? Pedro disse: não ardia porventura os nossos corações, porventura não queimava enquanto ele falava com a gente. Quando Deus fala, queima. Quando Deus fala, desperta. Não é como mais uma pregação que entrou por aqui, saiu por aqui. Aos chamados, aos servos, Deus faz arder o coração. Pastor, e se não? Se humilhe, porque só de você estar aqui é porque há algo que Deus tem em você. Talvez ainda não foi revelado, por isso você até hoje não mudou. Você mudou de igreja, mudou de endereço, mas não mudou verdadeiramente. Talvez você ainda está no caminho de Damasco, igual Paulo estava. Mas já estou na igreja. Meu filho, tem uns que está na igreja, mas ainda está no caminho de Damasco. Está no caminho de Damasco ainda. Quem sabe não seja hoje, amanhã, que você tenha por Deus tamanha revelação, que feche os seus olhos para esse mundo e abra seus olhos o Evangelho de Cristo. Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus, feche os seus olhos, e aí onde você está, fale com Ele, apresente a sua vida a Ele, porque aí aonde você está, Deus, Ele te busca, Ele te alcança, Ele trabalha em ti, porque esse é o desejo dEle, essa é a vontade dEle. A vontade de Deus é trabalhar em você de tal maneira que essa graça em ti seja revelada a todos quantos se aproximarem de ti. Quem olhar para ti, quem conversar contigo, quem olhar nos seus olhos, verá algo diferente. Meu amigo, não tem como ser diferente disso. Imagina quem olhava para Paulo, um servo, um apóstolo chamado, um homem separado. Como é que alguém assim não vai revelar o poder de Deus?
Então, fale com Deus, diga: Senhor, me alcança nessa noite. Meu amigo, abra o seu coração para uma oração verdadeira, não palavras repetidas e vãs, mas palavras sinceras. Fale com Deus. O Senhor me deu, e de graça eu apresento o Evangelho a essas pessoas. Que haja nem que seja uma conversão, meu Pai, uma libertação, uma transformação. Que uma pessoa que seja feche os olhos para o mundo, para ti, e nunca mais será o mesmo, nunca mais será mesmo. Mas esse amor que excede todos os amores, nós queremos desfrutar dele. Fala: eu quero desfrutar desse amor, eu quero ser amado de ti, ó Pai. Fala para ele, fala: eu quero ser amado do Senhor, amado do Senhor, amado do Altíssimo Deus. Eu quero ser amado teu, meu Deus. E ainda que ninguém, meu Deus, aceite isso, se o Senhor me amou, eu vou te louvar para sempre, te glorificar com a minha vida, não apenas com os meus lábios, não, com toda a minha vida, com a minha essência, com a minha força, com a minha energia, com a minha carga, com a minha disposição, com o meu intelecto, com o meu raciocínio. Eu quero colocar tudo à tua disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui como servo teu. Se coloque como